E aí, pessoal do Gramática Sem Dramática, beleza? Olha, esse vídeo aqui é um vídeo específico sobre o verbo haver. E a gente vai tocar também no verbo fazer. Tá? Você deve tomar muito cuidado com esses dois verbos, tá? Sobretudo com o verbo haver, mas o verbo fazer também entra aí. Muitas vezes as pessoas erram por excesso de cuidado. Erram porque acreditam que o mais difícil é o correto. E isso acontece normalmente com o verbo haver e com o verbo fazer. O verbo haver pode ser empregado, em alguns casos, como verbo impessoal, o que significa que ele não tem sujeito. O que traz como consequência o fato de ele dever ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Em outros casos, é um verbo pessoal, e aí tem sujeito, e aí deve ser conjugado concordando com o seu sujeito. Então a gente vai ver algumas frases nesse sentido. Tá legal? Vamos a elas então. Quando que o verbo haver é impessoal? O verbo haver é impessoal quando indica existência, quando indica acontecimento e quando indica tempo passado. Então marca isso. Viu o verbo haver? O que ele está indicando? Está indicando existência? É impessoal. É impessoal, vai ficar na terceira pessoa do singular. Está indicando acontecimento? É impessoal. É impessoal, vai ficar na terceira do singular. Está indicando tempo passado? É impessoal. É impessoal, vai ficar na terceira do singular. Com relação a tempo passado, o verbo fazer tem exatamente a mesma estrutura. Tá? Verbo fazer indica tempo passado, é impessoal. É impessoal, não tem sujeito, fica na terceira do singular. Tá legal? Vamos olhar essas frases aqui. Ó. Havia muito conceito a ser estudado nessa aula. Beleza, você escreveu isso, aí imagina que você quer colocar conceito no plural. Então vai ficar, haviam muitos conceitos a serem estudados nessa aula, ou havia muitos conceitos a serem estudados nessa aula? Bom, o verbo haver aí indica existência. Se indica existência, ele é impessoal. Se é impessoal, vai ficar na terceira do singular. Portanto, é havia muitos conceitos. Tá legal? Olha a outra frase. Não houve fato surpreendente nesses últimos dias? Beleza. Aí você quer colocar fato no plural. Você vai colocar não houveram fatos surpreendentes nesses últimos dias? Ou não houve fatos surpreendentes nesses últimos dias? O verbo haver indica acontecimento. Nessa frase aí. Se indica acontecimento, o verbo haver aí é impessoal. Se é impessoal, não tem sujeito. Não tendo sujeito, fica na terceira do singular. Beleza? Portanto, não houve fatos surpreendentes nesses últimos dias. Outra frase. Eu não encontrava pessoas assim havia mais de um ano. Até aqui tranquilo. Aí vamos supor que você fala assim, não, mas não é só um ano. São 10 anos. Beleza, então vai ficar, eu não encontrava pessoas assim havia mais de 10 anos ou haviam mais de 10 anos. O verbo haver aí está indicando tempo passado. Se está indicando tempo passado, é impessoal, não tem sujeito. Portanto, vai ficar na terceira do singular. Havia mais de 10 anos. Tá? Imagina que é o verbo fazer aí. Eu não encontrava pessoas assim fazia mais de 10 anos ou faziam mais de 10 anos. O verbo fazer está indicando tempo passado é impessoal, portanto vai ficar na terceira do singular. Guarda isso aí, tá? Para sempre. Verbo haver indicando acontecimento, existência ou tempo passado é impessoal. Sendo impessoal, não tem sujeito, não tendo sujeito, sua flexão será sempre na terceira pessoa do singular. Tá? Quando eu falo sempre, é sempre que ele estiver indicando acontecimento, existência ou tempo passado. Verbo fazer indicando tempo passado, também não tem sujeito,
tá? Portanto, não se flexiona em outra pessoa que não a terceira do singular. Tá? Agora, presta atenção nessas 3 frases aqui. Ó. Deve haver algum homem capaz de resolver isso. Aí depois a outra. Deverá haver mais uma oportunidade para resolver isso. E a outra. Deveria haver mais momentos como esse no nosso cotidiano. Bom, você fala assim, não é deveriam haver? Porque o verbo aí não é o verbo dever? Aí você tem que ficar atento com o seguinte. O verbo dever está numa locução verbal. O verbo principal é o verbo haver. Então, em locuções verbais, a concordância é feita tendo em vista o verbo principal. Então vai ficar, deveria haver mais momentos como esse em nosso cotidiano. Tá legal? Lá na primeira frase, se eu puser homens no plural, nós teremos deve haver alguns homens capazes de resolver isso. Tá legal? Então eu mudo o substantivo que está depois do verbo aí, que aparentemente é sujeito, mas não é, é objeto direto, e não mudo a conjugação verbal. Por quê? Porque a expressão dever, haver, nessas 3 sentenças aí, é uma locução verbal, e a concordância vai ser referente ao verbo principal, que é o verbo haver. E aí você percebe, nas 3 construções, que esse verbo haver significa existência, indica existência. Tá legal? Vamos agora para um outro conjunto. Haverá de acontecer coisa boa nesse país. Aí eu falo, joga coisa para o plural. Bom, aí você fica aí. Será que haverá de acontecer coisas boas ou haverão de acontecer coisas boas? O verbo haver aí significa existir? Não. Significa acontecer? Não também. Significa tempo passado? Não. Então o verbo haver aí não é impessoal. Se ele não é impessoal, ele vai concordar com aquilo que você está enxergando como sujeito, que é coisas boas. Então fica, haverão de acontecer coisas boas nesse país. Tá legal? Olha outra aqui. O manifestante se haveria com a polícia se não agisse conforme a lei. Não é? Se você fizer essa mesma frase colocando manifestante no plural, você vai ter haveria ou haveriam. Observa o verbo haver. O verbo haver aí não indica nem acontecimento, nem tempo passado, nem existência. Então ele não é impessoal. E aí então ele vai concordar com o seu sujeito. Os manifestantes se haveriam com a polícia caso não agissem conforme a lei. Tá legal? Outra frase. O rapaz deveria se haver com seus pais em decorrência de sua atitude precipitada. Vou colocar rapaz no plural. E aí vai ficar, os rapazes deveria se haver ou deveriam se haver? Esse haver-se aí também não é impessoal, porque não indica nem tempo passado, nem acontecimento, nem existência. Então o verbo haver vai ser conjugado. Tá legal? Então fica sempre atento. Apareceu o verbo haver? Sim. Ele indica tempo passado? Sim. Então impessoal, sempre terceira pessoa do singular. Indica acontecimento? Sim. Impessoal, terceira do singular. Tá? Indica existência? Sim. Impessoal, terceira do singular. E fica atento com locução verbal. Dever mais haver. Tá? Tá na locução verbal? Tá. Indica tempo passado, acontecimento ou existência? Então o verbo dever também vai ficar no singular. Beleza? Agora a gente vai para exemplos com caráter de exercício para você resolver. Então olha essa frase aqui, ó. Nunca houve tanto problema assim em nossa organização política. E aí eu peço para você trocar problema por problemas.
Você vai colocar nunca houve ou nunca houveram. Bom, o verbo é haver e ele significa o que aí? Existência, né? Ou acontecimento, existir ou acontecer. Não é isso? Ótimo. Se o verbo haver indica acontecer ou existir, ele é impessoal, então ele fica só no singular. Portanto, vai ficar nunca houve tantos problemas assim em nossa organização política. Tá? E se fosse o verbo existir? O verbo existir não é impessoal. Então, nunca existiram tantos problemas assim em nossa organização política, ou nunca existiu tanto problema assim em nossa organização política. Tá legal? Mais essa frase. Será que haverá sempre essa postura de combate à corrupção em nosso país? Aí eu peço para você trocar postura por posturas, não é? E aí fica, será que haverão sempre essas posturas ou será que haverá sempre essas posturas? O verbo haver significa existir, significando existir, impessoal, então terceira do singular, certo? Portanto, será que haverá sempre essas posturas? Tá? Aí, se for usar o verbo existir, e aí a gente vai colocar, será que existirão sempre essas posturas? Não é? Ou então, se o verbo, aliás, se for essa postura, será que existirá sempre? Então guarda isso, o verbo haver, significando existir, é impessoal. O verbo existir não é impessoal. Tá legal? Portanto, o verbo haver, significando existir, só no singular. O verbo existir vai concordar com aquilo que a gente identifica como sujeito. Tá? Mais outro exemplo. Todos sabemos que havia um problema político a ser resolvido. Coloca problema no plural. Vai ficar havia ou haviam uns problemas políticos a serem resolvidos? O verbo haver está significando existir. Com o verbo haver significando existir, ele vai ficar sempre no singular. Não é impessoal, não tem sujeito, só flexão na terceira do singular. Portanto, havia uns problemas políticos a serem resolvidos. Troca pelo verbo existir. Existia um problema a ser resolvido ou existiam uns problemas a serem resolvidos. Tá legal? Beleza. Mais outra frase. Deveria haver um momento de reflexão mais intensa sobre nossa condição política, beleza? Aí eu peço para você colocar no plural. Aí fica, deveria haver momentos ou deveriam haver momentos? Aí você olhou aí, o verbo é dever, fala, então é plural. Não, cara, cuidado. Não é dever haver. Não é dever haver? É. Então você tem uma locução verbal. Se você tem uma locução verbal, qual é o verbo principal? O verbo haver. Sendo o verbo haver o verbo principal, o que você tem aí então? Obrigação de trabalhar com terceira pessoa do singular. Portanto, deveria haver momentos de reflexão mais intensa sobre nossa condição política. Tá legal? Mais um exemplo. A população ouve do governo aquilo que cabe a ela. Aí eu falo para você, troca a população por cidadãos. Tá? Aí você fala, bom, é verbo haver, é sempre no singular. Então, primeiro, olha aí, o verbo haver, nesse caso aí, significa existir? Não. Significa tempo passado? Não. Significa acontecer? Não também. Então, o verbo haver aí, que significa algo como conquistar, não é impessoal. Então ele vai concordar com o seu sujeito. Os cidadãos houveram do governo aquilo que cabe a eles. Tá legal? Outro exemplo aí. O bombeiro havia a vítima por morta. Aí eu falo, troca o bombeiro por os bombeiros. Vai ficar os bombeiros havia a vítima por morta? Você fala, é verbo haver, né? Verbo haver sempre na terceira do singular. O verbo haver aí significa acontecer? Não. Tempo passado? Não. Existir? Não também.
O verbo haver aí significa algo próximo a considerar, não é? Então o verbo haver aí não é impessoal, concorda com o sujeito, portanto, os bombeiros haviam a vítima por morta. Tá legal? Então marca bem esse conteúdo, tá? Verbo haver impessoal e guarda também em locuções verbais. A mesma coisa com o verbo fazer, indicando o tempo passado. Tá? Um abraço, até mais e vamos seguir nos estudos. Tchau, tchau.